Belezinha, novamente aqui com vocês, dando continuidade às nossas aulas de Química Orgânica. E hoje a gente vai concluir a etapa de nomenclatura de hidrocarbonetos. Nas aulas anteriores, vocês observaram que a gente começou a pontuar algumas regras, pensando nas mais diversas propostas de hidrocarbonetos. E hoje a gente vai concluir pensando na nomenclatura e impacto para cadeias fechadas, tanto cadeias alicíclicas quanto cadeias aromáticas, ambas fechadas. E aqui eu coloquei algumas regrinhas para a gente poder praticar nos exemplos. E os dois primeiros exemplos eu coloquei cadeias não aromáticas e o terceiro exemplo eu coloquei a cadeia aromática. Então a gente vai poder revisar cada um dos casos. Bem, a primeira regrinha que tem aqui é com relação à cadeia fechada do tipo alicíclica. Se a cadeia for fechada e não aromática, é o exemplo 1 e o exemplo 2, usa-se o termo ciclo. Então, na hora que a gente for numerar a cadeia principal e nomear a cadeia, a gente tem que dizer ciclo para inferir que ela é fechada. Caso ela não seja alicíclica, ou seja, ela seja uma aromática, você não pode fazer isso na aromática. Então, a gente vai fazer justamente essa numeração. Outra regrinha que vai ser inserida agora é caso a cadeia tenha uma ramificação. Aqui eu já pontuei para vocês, nós temos essa ramificação no primeiro exemplo e essa ramificação aqui no segundo exemplo. Então, caso a cadeia tenha uma ramificação, deve-se numerar a partir do carbono em que essa ramificação está. Então, a gente vai numerar a partir desse carbono aqui, ele que vai ser o número 1, e no segundo exemplo esse daqui. Então, vamos lá começar a aplicar as duas primeiras regras, tá? Então, numerando aqui, esse é o carbono 1. Nessa cadeia, como só tem uma única ramificação, você pode continuar a numeração no sentido horário ou no sentido anti-horário, tanto faz. Carbono 2, 3, 4, 5. Observe que essa cadeia é fechada porque o primeiro carbono está ligado ao último carbono desse ciclo. Então, o carbono de número 1 está ligado ao carbono de número 5. Ou seja, a cadeia ela se fecha. E externamente ficou, né, essa ramificação aqui, o radical com 2 carbonos. Então, a gente vai começar a colocar o nome, lembrando de colocar o termo ciclo para essa região fechada. Então, lá naquela aulinha de prefixos de carbono, nós vimos que 2 carbonos é ete. Então, isso aqui é um etil, pois radical, ramificação termina em il. E está no carbono 1. Aí, alguns alunos fariam assim, 1 etil, porque esse número 1 é exatamente onde essa ramificação, o radical, está. Cadeia fechada, não aromática, ciclo. Em seguida, a cadeia fechada tem 5 carbonos, prefixo para 5, pente. A cadeia não tem ligação dupla, não tem ligação tripla e nem existe, na verdade, cadeia fechada com tripla, existe só com dupla ou simples. Então, como só tem simples, e estamos trabalhando com hidrocarboneto, então ainda insere O como sufixo. Só que aqui, se você colocou 1, você pode remover esse número 1, por quê? Porque qualquer local que essa ramificação etil estivesse, seria o carbono de número 1. Então, não há necessidade de você inserir. Então, isso aqui a gente pode retirar. Então, o composto é o etil ciclopentano. No segundo exemplo, eu coloquei uma ramificação um pouquinho menor, mas ela deveria ser o carbono 1, caso não tivesse aqui uma insaturação. Por isso que vai ser a segunda regra. A terceira regra, a insaturação tem prioridade diante de uma ramificação. Então, neste caso, essa regra ela já foi trabalhada no exemplo anterior, na aula anterior, com cadeias abertas. E agora continua do mesmo jeito. Se não tivéssemos a insaturação, esse metil, que é uma ramificação menorzinha, seria o carbono 1. Mas agora, como tem insaturação, a gente tem que deixar a insaturação com o menor número. Então, aqui que é o carbono 1, aqui é o carbono 2, então a ramificação fica no carbono 3. Então, o que é o nome desse composto? Esse daqui é o 3-metil. Cadeia como é fechada e não aromática, ciclo. Deixa eu tirar esse 2 aqui para não ficar, né, muito preenchido de informações juntas aqui, né? 3-metil ciclo. A cadeia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 carbonos, então ciclo X.
Agora a gente vai dizer onde está a ligação dupla, que está no carbono 1, então ciclox 1-en. En porque é dupla, 1-en. Hidrocarboneto, então insere o sufixo O. Então esse é o 3-metil ciclox 1-eno. Já no terceiro exemplo, a gente vai aplicar aqui a última regrinha que eu coloquei para vocês. Não há necessidade de numerar as duplas no benzeno. Então a gente não vai numerar porque são 3 duplas e são duplas alternadas. O benzeno é uma estrutura que tem ressonância, conjugação, alternância de ligações, que garante uma estabilidade muito grande a essa cadeia. E aí, por isso que ele é bastante resistente a algumas reações químicas. Mas continuamos aqui com a ramificação no carbono número 1. Como inserir o número da ramificação em 1, neste caso é desnecessário, porque sempre ele vai estar no carbono numa cadeia fechada, então só precisa saber o nome dessa ramificação. Olha, essa ramificação ela tem 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos é prop, só que ela não é um propil. Por quê? Porque o ponto de inserção dela é no carbono secundário. Se vocês pensarem aqui, partindo de maneira um plano imaginário, criando aqui um plano imaginário, vocês percebam que esse CH3 ele está simétrico a esse outro CH3 dividindo a ramificação meio. Então a gente vai ter um isopropil, porque o ponto de ligação na cadeia é um carbono secundário e a estrutura é simétrica. Então esse cara aqui é o isopropil. E aqui, como é o benzeno, a cadeia principal recebe o nome de benzeno. Não precisa dizer ciclo, porque o próprio anearomático, o próprio benzeno já nos reflete uma estrutura fechada, e nem dizer onde estão as duplas, apenas onde estão as ramificações. No caso, como só tem uma, não coloca, porque ela vai ser o carbono 1. Qualquer uma dessas cadeias, se tivesse mais de uma ramificação, obrigatoriamente você tinha que dizer onde está cada uma delas. Mas o fato de ser uma cadeia fechada e só tem uma única ramificação, já garante que ali é o carbono de número 1. Pois é, amores, concluímos essa etapa de nomenclatura de hidrocarbonetos, tá? Deixe o seu like aqui no nosso vídeo e não se esqueça de fazer inscrição no nosso canal. Se você não está inscrito ainda aí, faz inscrição no nosso canal e ativa o sininho das notificações para que vocês fiquem por dentro de todos os vídeos que eu estou lançando semanalmente. Qualquer dúvida, manda mensagem aqui nos comentários que a gente vai conversando e tirando as dúvidas. E até a próxima!